Olá pessoal, agora nesse vídeo aqui, que nem prometido já, eu vou estar ensinando como é que eu faço minha receita de CO2. Tá? Primeiro eu só vou mostrar aqui, ó, como é que foi o sisteminha que eu fiz, tá? Bem simples, uma garrafa PET, tá? Para ajudar na vedação, pode ver que tem um pouquinho de veda-rosca nela, tá? Então, é só tu passar no sentido favorável de você apertar aqui o veda-rosca para ele não acabar se desfiando na hora que você for colocar a primeira vez. Eu fiz isso uma vez e não precisei retocar o veda-rosca até hoje. Tá? Eu já fiz várias vezes abrir e fechar isso aqui, ó, continua vedando bem. Tá? Quanto a parte da mangueirinha, tá? A tampa, eu só fiz um furinho bem apertado, tá? Essa mangueirinha aqui, você conseguir em loja de aquarismo, ela acaba sendo caro pelo tamanho dela, tá? Você consegue material de construção a mesma, é uma mangueirinha de 1/4, tá? Pega lá o tamanho que vocês precisam, o metro que vocês conseguem baratinho, menos de R$ 1, tá? Pelo menos aqui eu consegui por menos de R$ 1 o metro. Então, mangueirinha de 1/4, a tampinha da garrafa PET, vocês fazem um furo bem apertado, mais apertado do que a mangueirinha, tá? Ela pode ficar bem estreitinha, bem apertado mesmo, que daí só de você conseguir forçar para passar a mangueirinha, ela já vai fazer uma certa vedação. Aí, para ajudar na vedação, só passa silicone ou PU, tá? Se vocês quiserem também, pode reforçar com SOS, mas só silicone e PU já resolve, tá? Passa por fora e por dentro. Deixa ela parada numa posição, descansando ali até secar, em torno de 24 horas, até 2 dias, se vocês quiserem garantir, caso faça uma camada muito grossa. Vocês podem ver aqui que é pouquinha coisa, ó, que eu fiz nessa minha, tá? Deixa ela só um pouquinho assim pra dentro, não deixa ela tão baixo, senão ela vai acabar encostando na mistura e daí não fica legal, que daí ela vai querer ir pro aquário, tá? E a mistura não pode ir pro aquário, por causa da fermentação. Vocês têm isso aqui feito, tranquilo, olha, é só a mangueirinha, pode ver que não tem registro, tá? Como que eu faço para estabilizar um pouquinho o CO2? É só controlar a quantidade de fermento que você vai colocar. Ver ali como é que vai estar a temperatura na tua região. Se vai ficar frio, coloca de repente um pouquinho mais de fermento. Ou se vai estar calor, coloca na medida que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? E na ponta uma pedra porosa. Eu quero futuramente aí, substituir e colocar aqueles dispersores de CO2, que daí pode ser que ele faça a bolinha mais fina, micro bolhas, que é mais fácil para as plantas absorverem. Por enquanto o que eu estou fazendo é pegar e colocar ele na saída do filtro para ele ajudar a espalhar essas bolhas ou fazer elas ficarem menorzinhas, tá? Então, quanto a esse equipamento de CO2, é isso aí, uma garrafa PET, uma tampinha que você colocou a mangueirinha bem vedado e a pedra porosa. E tá pronto. Quanto à receita, a gente vai estar usando aqui 500 gramas de açúcar. Eu tenho esse potinho aqui, é o único que eu tenho de medidor. É meio difícil de ver ali, mas no topo dele aqui dá 500 ml, mas coloca que dá mais ou menos também uns 500 gramas, tá? É um pouquinho diferente, mas é aquele negócio, não precisa ser tão exato. É uma medida aproximada, tá? Então aqui eu vou estar colocando um desse aqui cheio, basicamente, que ele dá 500 gramas, né? Daí pode colocar açúcar cristal, refinado, o que vocês tiver aí à disposição, o que vocês achar melhor, tá? Eu normalmente esquento um pouco a água para ajudar a dissolver o açúcar, tá? Não é necessidade. Aqui, hoje eu notei que não está vindo com tanto cloro a água porque fica bastante tempo na minha caixa d'água, então acaba evaporando o cloro, tá? A não ser que vá muito cloro aí para vocês, aí de repente dá uma fervida na água, espera ela baixar a temperatura para não ter risco de matar a fermentação, tá? Vamos... Estou fazendo uma baguncinha aqui, mas vamos lá. Aí é só colocar esses 500 gramas de açúcar. Aí vai ser colocado ali em torno de 1,3 litros a 1,5 litros de água. Tá? Que nem eu disse, não é um negócio que tem que ser exato na questão do açúcar e da água. Pode ter uma variaçãozinha ali. O que é mais importante vocês acertarem a medida é realmente do fermento, tá? Porque é ele que vai mandar quanto de gás vai ser gerado por vez. A mistura que eu faço aqui, ela normalmente dura ali em torno de 2 semanas. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouquinho menos. Tá? Mas segue mais ou menos por esse padrão. Vou tentar pegar um funil aqui para não fazer tanta bagunça também, né? Então... Hoje daí, que nem eu falei, eu não fervi a água, tá? Talvez vai ser só um pouquinho mais difícil de conseguir misturar o açúcar,
tá? Dissolver ele, que daí tem que misturar bem para dissolver. Aí para conseguir misturar bem ele na garrafa, eu geralmente pego uma outra tampinha de garrafa aqui que não está furada, para facilitar. Então, colocado aqui os 500 gramas, vamos para 1 litro e 300 a 1 litro e meio. Tá? Então eu vou acabar enchendo 3 desse aqui, ou quase 3. Ó, da mistura aqui. Uma. Ultimamente tem feito mais calor aqui, mas eu tô querendo aumentar a quantidade de CO2, então eu vou estar colocando ali uns 5 gramas, tá? Aproximadamente. Aqui esse aqui eu não vou encher tanto, esse de agora, tá? Então eu vou colocar um pouquinho menos de 1 litro e meio, tá? Vai mais ou menos 1.300, 1.400 ali. Aí o pessoal fica desesperado, que o CO2 pode explodir. O negócio é só vocês não exagerar no fermento, vocês não vão colocar um saquinho inteiro de fermento, né, gente? Então, coloque, esse aqui vem 10 gramas, eu vou colocar agora aproximadamente metade dele, né? Então, dá para fazer algumas receitas. Essa receitinha aqui é bem barata, né? Me custa ali o que? Uns menos de 10 reais por mês, que o açúcar não é tão caro e fermento também não, fermento biológico, né? Tem que ser biológico, não vamos usar químico que não vai funcionar. Vamos ver. Essa aqui não vai abrir na mão, deixa eu pegar uma tesoura. Aí aqui eu tenho um scoopzinho que era de uma creatina, ele tem mais ou menos 1 grama, 1 grama e pouquinho, então eu vou encher 5 desse aqui, eu quero aumentar a quantidade de CO2 dessa minha nova mistura. Então, uma, cheio, não precisa fazer aquele montinho em cima, rasinho dele aqui, pelo menos nesse meu medidor. Vamos lá. 2. 3. Acabei cortando demais aqui, tô fazendo bagunça. 4. E 5. Tá? Então aproximadamente uns 5 gramas. Aí eu fecho com a outra tampinha. Ali. Um pouco acabou ficando no funil, mínima coisa, mas não tem problema. Tá? Como eu disse, é aproximadamente. Só não exagerar no fermento, senão daí sim fica ruim aí no sistema. Olha aqui, ó. Ela depois de terminar, quando não tá mais tendo CO2, ela vai ficar parecendo uma cerveja o cheiro. Então vamos lá, misturar bem isso aqui. Quando eu esquento a água, que daí vai estar mais quente até, eu geralmente coloco só água e açúcar e misturo bem, né? Pra diluir bem e tu vê que não fica resquício no fundo. Vamos lá, dele sacudir, né? Ó, pode ver, não vai explodir na minha mão, tá? Você pode ficar tranquilo. O fermento demora para começar a agir, demora um pouquinho. Até quando colocar no aquário, depois vocês também não ficam em desespero que demorou meia hora para começar a fazer o CO2. Às vezes pode acontecer até de voltar um pouquinho pela mangueirinha, voltar para cá e começar a pingar dentro da garrafa um pouco d'água do aquário, até começar a gerar o CO2 de fato, tá? Aí ele começa a gerar, ele vai voltando isso aos poucos, tá? Se vocês fizeram bem vedado, tudo certo, vai dar certo ali. Não tem erro, tá? Pode demorar um pouquinho, ó. Você pode ver que ela não tem pressão absurda aqui, ó. Aqui, ó. Eu posso até apertar a garrafa sem muito esforço. Se ela tivesse com pressão, ela ia ficar meio estufada e não ia ser fácil assim de apertar, ó. Tá? Então, nada de desespero em relação a isso. Ali, agora já deu de notar que deu uma boa misturada, um pouquinho às vezes decanta, né? Normal. Então agora eu já vou pegar, tirar essa tampinha e coloco a outra. Não fez nem barulho porque não tem pressão ainda.
tá? Aí aqui, o cuidado que vocês vão ter é, colocou a tampinha, não gira a tampa para não forçar a parte da vedação de vocês, gira a garrafa, tá? Para não dar errado. Só ali. Ali, tá bem apertado. Tá? Agora eu vou dar um cortezinho no vídeo e vou mostrar para vocês quando voltar a funcionar, que eu vou colocar lá no aquário. Se passou aqui mais ou menos 1h30, que hoje eu não esquentei a água, aí já começou a sair as primeiras bolinhas de CO2. Vai aumentar agora com o tempo, tá? Começou a sair agora há pouco mesmo. Depois começa a sair em maior quantidade. Ali tá a mistura que foi feita. Tá? É normal demorar ali, ainda mais que eu coloquei água mais fria. Quando eu coloco ela já meio morna para quente, aí geralmente demora só uns 10 a 30 minutos. E aqui é o resultado de mais alguns minutos, quase 1 hora depois. Vê que saem as bolhas um pouco maiores, dependendo do jeito que eu posiciono, até saem as bolinhas mais finas. Aí agora eu vou dar um jeito de posicionar melhor na saída do filtro, que daí faz umas bolinhas menores e espalha melhor pelo aquário.